Recebeu aí, o Francisco, já? Olá, pessoas. O Aula de livro eu recebi já. recuperação. Recebeu, né? Sim. Beleza. Nono ano literatura. Eu sou Malala. Livrinho que vai cair na recuperação. Bom, vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa falar sobre a Malala, né? Malala, ela morava, né? Quando criança, nasceu, foi criada, né? No Paquistão, né? E, como a gente sabe, a cultura deles é uma cultura muito diferente da nossa, né? Muito, em muitos aspectos, né? Tem a religião deles, né? Religião muçulmana, né? Eles têm hábitos culturais em relação às mulheres bem diferentes do Ocidente, lá é o Oriente, né? Bem diferente do Ocidente. E aí, a gente precisa pensar e entender quais são as principais diferenças que existem entre o tratamento que é dado para os meninos e para as meninas, certo? Então, o início do livro ele já fala sobre isso, né? Logo nos primeiros capítulos, tirando o prefácio, que é onde ela fala como que aconteceu o acidente não, o atentado, que ela sofreu um atentado, né? No início no prólogo do livro, ela vai contando o que ela se lembra do dia que ela sofreu o atentado, tá certo? E aí depois ela para no determinado momento, né, em que ela é alvejada pelo Talibã, e aí ela volta lá no dia do nascimento dela, quando ela era uma criança, e ela começa a falar de como que foi o dia do nascimento dela, né, como que era a cultura do nascimento em relação aos meninos e às meninas, e ela começa a falar justamente desse tratamento, né, que é diferenciado, né? Então, quando nasce um menino na tribo dela, no caso do Vale do Swat, né, na cultura deles lá, quando nasce um menino, há festa, as pessoas levam presentes e levam doces e todo mundo se alegra, os homens dão tiros para o alto, né? As mulheres parabenizam, né, a mãe da criança quando nasce um menino, né? Mas quando nasce uma menina, isso não acontece, né? Quando nasce uma menina, o que acontece é que ninguém leva presente, as mulheres, né, lamentam pela mãe, né, da criança, lamentam por ela, né, sentem muito por ela, porque nasceu uma mulher, né, não nasceu um menino, e foi mais ou menos isso que aconteceu em relação ao nascimento da Malala, né? Não houve festa por parte das pessoas, né, das outras pessoas, e no caso dos meninos, o nome desses meninos é escrito na árvore genealógica da família, né? E no caso da Malala, no caso das mulheres, isso não acontece. Mas, como o pai da Malala era uma pessoa de mente aberta, era uma pessoa diferente, né, que não concordava com muitos aspectos da cultura, né? O que ele fez? Na casa da Malala, houve sim, né, alegria, né? Os pais dela se alegraram muito, principalmente o pai dela se alegrou muito quando ela nasceu, né? O pai dela escreveu o nome dela na árvore genealógica da família, que era uma coisa que não acontecia nas famílias, né? Por quê? Porque ele não achava justo, né? Wilson, aí você fecha o WhatsApp e abre ele de novo que vai aparecer, tá bom? É só fechar e abrir de novo que ele aparece. Aí, o que acontece? Então, na família da Malala foi diferente, no caso do pai e a mãe, né? Eles realmente ficaram muito felizes quando ela nasceu, e o pai dela disse que ela tinha nascido para ser alguém muito importante, né? Eles deram o nome dela, o nome de uma guerreira da tribo para Pachun, que é a tribo deles, né? Uma tribo lá do Paquistão. Enfim, então o pai dela valorizou muito a vinda dela, a chegada dela ao mundo, né? A família deles. Ela foi a filha
primogênita, né, a primeira filha. Ok, depois ela teve mais 2 irmãos, e ela conta que ela tinha esses irmãos, né, fala... Só um segundo. Rapidão. Só um segundo que eu estou respondendo a Thaís aqui. Bom, então, ela, desde que nasceu, foi recebida com muito carinho, e como se o pai pudesse prever, né, que ela seria uma pessoa muito importante, que ela nasceu para ser uma guerreira, de fato. Bom, então, quando essas meninas vão crescendo, né, as meninas e os meninos, as próprias brincadeiras desses meninos e meninas já demonstram qual é o destino, né, reservado para eles dentro da cultura, né? Quais são os papéis sociais que serão desenvolvidos por esses meninos e meninas. Então, primeiramente, os meninos vão a escolas especiais, separadas das meninas, né? Os meninos têm um nível de ensino superior à das meninas. Não são todas as meninas que estudam, né? E os meninos têm... Aqui, apareceu o Wilson aqui para mim. Ok, Wilson. Eu vou te mandar agorinha, tá? E esses meninos, eles brincam de empinar papagaio, brincam de bola, são livres, né? E as meninas já têm elas brincam de casamento, porque elas, muito jovens, elas já são obrigadas a se casar, muitas vezes com 11, 12 anos. A maioria dessas meninas, elas já estão se casando ou casadas, né, com 11, 12 anos, quer dizer, na adolescência, elas nem jovens não são. Então, o tratamento é muito diferente, né? Na cultura, as mulheres são muito desprivilegiadas. Por isso mesmo que elas não estudam muito. A própria mãe da Malala era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever, né? Então, a Malala teve uma sorte diferente. Ela estudou, o pai dela era dono de uma escola particular, né? Escola para meninos e meninas, só que separado, né? Ele tinha a escola dos meninos e a escola das meninas. Porque o pai dela sempre foi muito a favor da educação, né? De dar a igualdade da educação dos meninos e das meninas. Então, por isso, a Malala teve uma sorte diferente. Ele não só fazia questão que ela estudasse, né? Como... Mandei aí, Wilson, recebeu? Vê aí se chegou. Ele não só fazia questão que ela estudasse, como achava que era direito das meninas... Ok, Wilson. Era direito dessas meninas estudarem, né? Não serem analfabetas de nada, Wilson. Então, então ela teve uma sorte diferente, né? Mas ela sabia que a cultura, né, os vizinhos, os parentes, todos que estavam ali em volta deles, não concordavam com a forma de vida que eles tinham, né? Não concordava com a forma como o pai que conduzia a família, né? Achava que eles eram muito liberais, que eles não eram bons muçulmanos, ou seja, não eram bons religiosos, o que é muito importante na cultura deles, né? Mas, de certa forma, o pai dela não se importava, porque ele era uma pessoa que não era ignorante, era uma pessoa estudada, uma pessoa que falava sobre política. Outra coisa muito importante no comportamento da Malala é que ela, quando a casa deles era sempre muito cheia de pessoas, né? Porque eles são uma pessoas de cultura, essa cultura que recebe parentes, recebe amigos, né, vizinhos, tudo isso é uma cultura muito agregadora de pessoas, né?
E aí a Malala, ela não gostava de ficar próxima às mulheres, porque as mulheres é tudo separado, né? Mulheres conversam com mulheres, homens conversam com homens e crianças separadas, né? Eles têm bem essa divisão, né, entre os sexos, né, os gêneros. Então é homem aqui, mulher ali, criança mais para lá, né? Então a Malala não gostava de ficar com as crianças e não gostava de ficar com as mulheres, porque a conversa das mulheres não era interessante para ela. Ela sempre se interessava por assuntos dos homens, política, filosofia, sociologia. Desde muito pequena ela gostava de estudar, né? Ela brincava lá na escola do pai dela de dar aula, né? Ela amava aprender, amava ensinar. Ela era a primeira da classe. Então ela era diferenciada, uma menina diferenciada para a cultura, para a época, para o lugar onde ela nasceu, né? Para a cultura onde ela nasceu. Ela era uma menina diferenciada. E ela gostava muito de política, né? Desde muito cedo, desde muito jovem, ela se interessava por política, né? E ela acaba que nessa jornada dela aí de poucos anos, né? Ela já tinha decidido, por volta dos 10 anos, ela decidiu que ela queria seguir a carreira política. Antes ela pensava em ser médica, que era mais ou menos o destino de de menina que estudava, ela ia ser médica, não podia ser advogada, não poderia ser engenheira, nada disso, mas médica podia porque eles precisavam de mulheres médicas que cuidassem de mulheres, porque os homens não podiam cuidar de mulheres, era bem separado assim. Só num caso muito extremo é que os homens eram permitidos cuidar das mulheres. Se não houvesse uma outra mulher e fosse um caso de vida ou morte. Mas tinha que ter mulheres médicas para cuidar de outras mulheres, né? Porque justamente por causa dessa separação muito marcante da cultura deles, né? Então, ela pensava em ser médica, né, estudar para ser médica. Só que quando ela foi conhecendo a política, né, ela foi tomando gosto, ela começou a discursar na escola dela, né, ela começou a se preocupar com o social, com as pessoas, ela viu crianças catando lixo na rua, né, no lixão próximo à casa dela, e ela não aceitava aquela situação, ela não se conformava com aquela realidade, crianças da idade dela, até menores do que ela, sendo obrigadas a catar lixo para comer ou para vender e conseguir algum dinheiro. Então aquilo chocava e tocava ela de uma maneira muito profunda e ela queria lutar por essas crianças, né? Desde muito cedo ela pensava em lutar pelo direito dessas crianças de serem crianças, de poderem se alimentar, de poderem se vestir, de poderem brincar, né? E outra coisa que ela dizia também é que ela não ia cobrir o rosto dela, que ela não aceitaria cobrir o rosto, porque lá na cultura deles, as mulheres são obrigadas a cobrir a cabeça, né? E muitas vezes o rosto todo, né? Dependendo do nível de radicalização da família, né? Em relação à cultura e à religião, muitas mulheres são obrigadas a cobrir totalmente o rosto. Outras são obrigadas a cobrir a cabeça, né, e o corpo do pescoço, né, até os pés, para que não fique nenhum pedacinho de corpo que não seja mão, pé, né, e a face do lado de fora, totalmente cobertos, né. Então, e ela falava que ela não ia permitir que ninguém cobrisse o rosto dela, que ela não ia cobrir o rosto dela, porque o rosto dela era quem ela era, né. Então, ela tinha umas ideias muito progressistas para a realidade em que ela vivia, né? E tudo isso era endossado pelo pai dela. O pai dela apoiava ela, entendeu? Dizia que ela tinha nascido para ser livre, né? Que ela seria livre. Vamos lá. E aí acaba que isso foi tomando. Houve uma invasão do Talibã na região onde ela morava, né? Na região do Vale do Swat. O Talibã veio do Afeganistão em direção ao Paquistão e, por fim, chegou ao Vale do Swat, que é onde eles moravam. E o Talibã, como a gente sabe, né, é um grupo extremista, terrorista. É um grupo terrorista que usa a religião como pretexto para matar as pessoas, para oprimir as pessoas, para... Né, usa a religião como pretexto, mas na verdade a motivação deles não é religiosa,
a motivação deles é de conquistar poder através do terror. É isso que eles fazem. Eles dizem que é por religião, mas não é. Isso é mentira. Isso é uma história que eles contam para eles mesmos para tentar se iludir, mas não é verdade. Eles são terroristas, eles são gente que mata outras pessoas pelo poder, para obter poder. Tá certo? Então, eles chegaram até a região onde ela morava e tomaram conta, e aí disseminaram todo tipo de terror, mas começou com uma tal de uma mulá FM, né, que era um mulá, que é um líder religioso, que falava nessa rádio que eles deveriam ser bons muçulmanos, que as mulheres não poderiam andar mais na rua, deveriam ficar presas dentro de casa, as mulheres e as crianças, né? Começou com os preceitos religiosos extremos, né? Querendo intensificar aquelas práticas religiosas, né? Ao ponto de prender as pessoas aquilo, dizendo que Alá iria castigá-los caso eles não tomassem conta do que eles estavam vivendo, não acabassem com o pecado, que é haram para eles, né? E aí eles não podiam ver nada, música, filmes, livros, nada que não fosse religioso, nada que não fosse da cultura deles, que eles falam que ocidental, nada que seja ocidental, né? Só da cultura deles, só da religião, tinham que rezar não sei quantas vezes, e tinham que fazer todos aqueles preceitos, né? Da cultura e da religião, que é tudo muito junto. E quando houve um terremoto muito forte na região, que assim matou muitas pessoas, deixou muitos órfãos de pai, mãe, tios e parentes, tudo, porque matou muita gente esse terremoto, destruiu a região. E esse mulá que tinha voz pela Mulá FM, ele acabou que começou a disseminar, né, por essa rádio, que esse terremoto havia acontecido porque as pessoas dali, né, que eles estavam, foi um castigo por causa dos pecados deles, e que eles deveriam, né, mudar o comportamento, que as mulheres deviam ficar em casa e que não permitisse que as mulheres saíssem de casa, que não estudassem. Aí cortaram o direito de estudar, porque as meninas tinham direito de estudar até determinada idade, né? Até os 12 anos elas tinham direito de estudar. E esse direito foi cortado, né? E a Malala ficou muito triste com isso, né? Ficou muito aborrecida com isso, porque ela estava estudando e ela estava próxima de fazer 12 anos e ela, né, muitas das colegas dela já estavam indo se casar com 12. Ela sabia que o pai dela não ia obrigar ela a se casar com 12 anos, mas que ela não ia poder estudar mais por conta disso. E aí havia os atentados terroristas, as pessoas sendo mortas, e essa guerra, essa coisa da guerra do terror era muito forte, né, na região dela, e ela sofreu muito com isso, e os vizinhos também, muitos vizinhos morreram, pessoas que elas conheciam, né, escolas foram bombardeadas, destruídas totalmente, né, muitas escolas, a do pai dela não chegou a ser bombardeada, mas muitas escolas, se eu não me engano, foram mais de 200 escolas que foram destruídas pelo Talibã, né, por conta da invasão deles e dessa questão da Mullah FM. E aí o exército do Paquistão veio tentar controlar a situação. Por um tempo conseguiu, depois não conseguiu mais, o Talibã fugiu, mas depois retornou, entendeu? Então ela ia crescendo e vivendo essa situação de guerra constante. E ela ficava muito triste porque aonde ela morava, né, a vila onde ela morava, a cidade, eu não vou falar cidade, a vila onde ela morava, né, a região onde ela morava, era uma região linda, pacífica. Ela fala das montanhas, das cachoeiras, da vegetação que era muito linda, embora houvesse muita pobreza também, né? Mas que ela falou que cresceu ali, brincava ali, as pessoas se conheciam, se davam, se falavam, e por conta da chegada do terrorismo lá, isso tudo foi exterminado, as pessoas tinham medo, as crianças foram tiradas da escola, todo mundo passava muito, passou a sofrer demais com isso. Então, em meio a isso tudo, o pai dela começou a lutar,
contra contra o Talibã, né? De que maneira? Falando para as pessoas, né? Fazendo reuniões com pessoas que também não concordavam com isso. Muitas pessoas não concordavam, mas algumas só que se mobilizavam porque tinham muito medo, né? Medo de serem mortos, medo de terem suas famílias assassinadas, medo de tudo isso. Então, algumas poucas pessoas tinham medo, mas enfrentavam o medo para poder se fazerem ouvir, né? Para lutar contra isso, tentar de alguma forma conscientizar as outras e fazer com que as autoridades vissem o que eles estavam passando, né? São países muito fechados, né? Em que não se entra muito imprensa externa, é muito complicado isso, né? São países fechados, meio fechados, né? Porque tem países que são totalmente fechados, né? Como a China, são comunistas fechados. Lá era mais ou menos fechado, não passava muito, né? A realidade para o mundo. Então, o mundo sabia algumas coisas, mas não sabia exatamente o que eles estavam passando, certo? E aí, por causa disso, a Malala também foi envolvida, né, nessa situação de lutar contra isso. Acaba que um dia um repórter internacional veio até o pai dela pedir que alguém escrevesse um diário de como era viver a guerra, aquele terror, né? Mas ele não tinha ninguém se teve coragem de escrever, nenhum professor, nenhum adulto, nenhuma criança. E a Malala se dispôs. Ela falou: não, eu quero escrever esse diário. Ela era muito boa em escrever, ela era muito inteligente, né? Tinha boa oratória, tinha boa escrita, né? E aí ela falou: eu quero escrever esse diário. E aí ela começou a escrever esse diário anonimamente, mandava para esse repórter estrangeiro, né? Se não me engano, da BBC de Londres. E aí o mundo ficava sabendo o que era o terror que eles estavam passando por meio desse diário que ela escrevia e mandava para ele, né? Só que uma vez aí o pai dela acabou, né, dando um vacilo e descobriram, e a identidade dela foi descoberta, mas ela não tinha medo, né? E aí, a partir disso, ela começou a dar palestras, começou a fazer discursos, começou a se envolver realmente com o pai dela. Isso ela tinha 12 anos, 11, 12 anos, né? Era uma criança. Mas para a cultura deles, eles já eram adultos, né? Nessa idade, porque já podia casar, então, com 12 anos, uma menina já era adulta. E aí ela começou a aparecer, né? A ficar em evidência. Ela fazia discursos e recebeu prêmio, recebeu homenagens, porque ela lutava pela educação das meninas. Ela lutava pelo direito da educação, direito à educação das meninas e de todas as crianças, né? Porque ela também tinha aquelas crianças pobres que eu falei no início. Então, ela lutava pelo direito da educação, principalmente o direito à educação das meninas, porque elas eram privadas desse direito por conta da cultura, né? Enfim, e aí o Talibã já tinha feito uma ameaça de morte ao pai dela por meio de uma carta, há uns anos atrás, um pouco de tempo atrás, e ela acabou por sofrer também uma ameaça de morte pelo Talibã, chegou pela internet, né, uma repórter canadense, uma repórter canadense estava com o pai dela e veio até eles para mostrar essa ameaça, né? E aí ela ficou na reta do Talibã também. E aí foi quando eles ficaram com medo, mas continuaram, né? Em casa, trancados, e aí ela conta com detalhes o sentimento deles de impotência, mas de medo, mas de continuar a luta, né? Ela falou que se trancou dentro de casa e tudo, e o quarto dela era muito próximo à janela, ela tinha medo, mas ela continuava. E aí teve uma época que eles precisaram sair da cidade, né? O Talibã estava retornando com força total, né? Oprimindo as pessoas, matando mais e mais ainda do que já faziam. E aí eles precisaram sair. Muitas pessoas saíram da cidade, foram para casa de parentes, saíram da região, né? E foi esse tempinho que ela foi com os pais para a casa dos parentes. Só que eles chegaram na casa dos parentes, lá também estava horrível, lá parece que estava pior do que onde eles estavam, né? O Talibã já tinha tomado conta de boa parte, né, daquela região.
E aí os parentes falam, por que vocês vieram para cá? Aqui tá horrível também. Enfim, ficaram um pouco de tempo, depois retornaram quando ficou mais tranquilo lá. E aí eles continuaram estudando mesmo sem poder, a escola continuou funcionando com pouquíssimas crianças, né? Porque muitos tiraram as meninas da escola. E num desses dias que ela estava indo para casa de volta, né? Após fazer uma prova, ela sofreu o atentado, né? Alguém parou o ônibus em que eles estavam, indo em direção à casa deles, e pararam esse ônibus e entraram e perguntaram quem era Malala, e ela disse que era ela, e ela foi alvejada, né? A partir desse momento, ela começa uma luta pela vida, né, para sobreviver a esse atentado, né? E aí ela vai para vários hospitais, ela vai primeiro para um hospital, depois para outro, depois ela é transferida para Londres e ela vai receber os cuidados necessários. Ela sofreu um tiro na cabeça, né? E parece que o tiro saiu pelo ombro, enfim, a bala não ficou dentro da cabeça dela. Teve uma lesão importante no ouvido e tal, mas o cérebro dela foi preservado, ela sofreu algumas cirurgias, né? Foram dias muito difíceis, ela esteve realmente à beira da morte, né? Mas, de certa forma, ela foi protegida, né? Por Deus, né? Por Alá, enfim, que eles acreditam, e ela conseguiu sobreviver, né? Depois de teve as pessoas certas, recebeu ajuda, né, de médicos de outros países, né? Sofreu muito nesse tempo de recuperação, né? Teve paralisia facial e tudo, mas conseguiu sobreviver. E aí, uma coisa importante, né, disso tudo é que ela sempre pedia muito a Deus para que ela crescesse, porque ela era muito pequena e ela não conseguia discursar, porque os palanques eram assim, e ela não conseguia ver o público, né? E uma coisa que ela pedia era para crescer, né? Para que ela fosse maior, mais alta, para que ela pudesse discursar e enxergar as pessoas. E aí, de certa forma, ela teve essas orações atendidas porque a voz dela, após ela sofrer esse atentado, né, a voz dela foi espalhada por todo mundo. Ela conta que ela recebeu muitas cartas de várias pessoas, crianças, celebridades do mundo inteiro. Ela recebeu muitas cartas, milhares de cartas, se solidarizando com a situação dela, oferecendo apoio, né, pela causa dela, por ela, para que ela pudesse se restabelecer e continuar a luta dela contra, né, o terror e contra as pessoas que queriam tirar o direito, né, à educação das crianças, né? A própria mãe dela começou a aprender a ler também, deixar de ser analfabeta, aprendeu em casa com a Malala e o pai. E, de certa forma, as orações dela foram atendidas, porque ela não se tornou alta em estatura, mas ela se tornou tão grande que todo mundo ouviu a voz dela, todo mundo sabe quem é Malala, né? Todo mundo conheceu o objetivo, né, da luta dela, a causa pela qual ela lutava, né, por meio desse atentado. Tá certo? Bom, basicamente isso. Não vou contar o final, vou deixar com vocês têm agora a cópia do livro para lerem, tá certo? O básico de mais importante, né, tá aí, e o final da história é com vocês, né? Sugiro que vocês leiam o livro desde o início para pegar os detalhes lá, tá certo? Até o final. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não? Serão 3 questões discursivas, 2 questões de marcar X. Tá certo? Ok. Um abraço para vocês, então. Boa prova e até mais. Obrigada. Tchau. Nada, tchau.